Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A nossa convidada de hoje é a nutricionista Helena Previato. Helena, é um prazer falar com você. Seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Olá, muito obrigado. O prazer é todo meu. Helena, a gente está vivendo aí um período pós-festa. Todo mundo acaba exagerando a comida de final de ano, acaba engordando um pouquinho. Quais são as orientações para voltar a ter o peso de antes ou até mesmo emagrecer um pouquinho depois dessas festas de final de ano? Então, a gente sabe que esse período de final de ano realmente é um período em que as pessoas acabam fazendo mais confraternizações, tem mais eventos sociais, mais festividades e acabam comendo mais. Realmente existem os exageros alimentares, de bebida também. E quando começa o ano, uma das primeiras metas, né, é fazer dieta ou retornar ao peso anterior para justamente poder viver com mais saúde, né, com mais qualidade de vida. Então, o primeiro ponto, né, que eu costumo falar é restabelecer as rotinas. Então, rotina de alimentação, rotina de exercício físico, de sono, porque isso tudo acaba influenciando no hábito alimentar. Então, o primeiro ponto é voltar, né, à rotina de alimentação, comer com os horários definidos, não pular a refeição, porque acaba que as pessoas às vezes acabam pulando refeições, né, e fazendo dieta por conta própria também, esse acaba que é um outro ponto, né, que às vezes pode acontecer. Então, o primeiro ponto é esse, restabelecer a rotina, restabelecer os hábitos ou aprender novos hábitos também. De repente, é um período em que as pessoas acabam se conscientizando um pouco mais, né, sobre alimentação, sobre a importância da alimentação, não só na qualidade de vida, mas também na melhora de disposição, na melhora do sono, na qualidade do sono. A gente sabe que existe uma relação entre hábitos alimentares e qualidade do sono, e qualidade de vida também, né, de uma forma geral. Então, é um bom período para as pessoas terem esse conhecimento, adquirirem novos hábitos, né, para poder voltar ao peso anterior, ou então fazer um processo, né, de emagrecimento, né, acaba que é um período que as pessoas ganham muito peso, principalmente se for associado ao sedentarismo, né, acaba que é um período que as pessoas se exercitam menos, comem mais, e aí isso tudo acaba refletindo no peso na balança. Se a pessoa exagerou, qual que é a primeira recomendação para 1, 2 dias depois? Tá, então primeira coisa, né, a hidratação é essencial, às vezes a gente pensa muito na questão da alimentação, mas a hidratação ela é tão importante quanto. Então, assim, eu recomendo primeiramente retomar os hábitos de consumo de água ou aumentar esse consumo, né, que às vezes acaba sendo baixo. E aí eu gosto bastante de algumas estratégias nutricionais, né, pensando nessa questão da hidratação, então o uso de chás, existem alguns chás fitoterápicos também, que têm algum auxílio, né, nesse sentido de redução de retenção. Às vezes as pessoas acabam relatando inchaços por conta do excesso, não só de alimentos ricos em açúcares, mas alimentos ricos em sal também. Isso acaba aumentando a retenção de líquidos, as pessoas acabam ficando mais inchadas. E então os chás, eles acabam auxiliando, principalmente se esse consumo excessivo de alimentos for associado ao consumo excessivo de álcool. Então a gente pode usar, por exemplo, chá verde, chá de hortelã, né? Existem vários chás que podem ser utilizados de acordo com o objetivo de cada um, né? Seja para auxiliar, os chás acabam que são estratégias para auxiliar, né, nessa questão da redução do inchaço e também auxiliam na redução do peso também. Você falou no começo que às vezes as pessoas fazem aquelas dietas assim malucas, o pessoal acaba apostando muito nisso. Isso, antes de ajudar, pode trazer prejuízo para a saúde. Sim, a questão das dietas restritivas e principalmente dietas sem orientação é porque as pessoas acabam fazendo restrições, muitas vezes desnecessárias, que podem levar a uma série de consequências.
Como, por exemplo, ganho de peso. Então, às vezes, a pessoa relata: eu fiz uma dieta que não foi uma dieta específica para mim, né? Então, eu peguei uma dieta de alguém, ou uma dieta na internet, de rede social, por exemplo, e aí a pessoa tem uma perda de peso, porque a partir do momento que você tem uma restrição calórica, você vai ter a perda de peso. Só que essas pessoas acabam ganhando mais peso. Então, por exemplo, se elas perdem 5 quilos, elas podem ganhar 6 ou 7, isso dependendo do tipo de dieta que fizer. Além disso, a gente sabe das deficiências nutricionais que podem acontecer devido a essas dietas restritivas. Então, por exemplo, as pessoas relatarem, né, hipoglicemia, fraqueza, cansaço, irritabilidade, por falta de nutrientes. Então, as dietas, elas têm que ser bem elaboradas, bem pensadas, para justamente, bem prescritas, né, na verdade, para justamente atender as demandas nutricionais das pessoas, e a partir de uma periodização nutricional, que é o quê? Eu utilizar várias estratégias, alimentares, várias estratégias de dieta, e a partir daí eu consigo então esse resultado de perda de peso eficiente, uma perda de peso duradoura, que se mantém e que não acarreta deficiências, né, nutricionais, por exemplo. No caso do jejum intermitente, esse tipo de atitude é recomendado? Então, o jejum intermitente é um tipo de estratégia nutricional que a gente utiliza para dietas de emagrecimento, para perda de peso. Então, é uma estratégia que pode sim ser utilizada, e aí existem vários tipos de jejum, por exemplo, jejum de 12 horas, jejum de 16, jejum de 24. Porém, o jejum ele tem que ser feito, e prescrito pelo nutricionista, porque para justamente saber se essa pessoa responde bem ao jejum, se ele tem um efeito benéfico, porque tem uma coisa que eu costumo falar bastante, que dieta ou estratégia, né, nutricional, ela tem que ter horário para começar e hora para começar e hora para terminar. Então a gente tem que pensar nisso, porque isso pode acarretar uma série de deficiências, e o que a gente tem que fazer é pensar, considerando o indivíduo, suas necessidades, a individualidade mesmo, né, bioquímica, metabólica, fisiológica, comportamental, porque o jejum, se ele for mal adotado, por exemplo, ele pode levar a episódios de compulsão alimentar. Então, se é uma pessoa que já tem tendência à compulsão ou tendência a transtornos alimentares, por exemplo, como bulimia, alguns tipos de restrições alimentares com o objetivo de perda de peso rápido, por exemplo, o jejum ele pode ter esse efeito ruim. Então, ele tem que ser muito bem avaliado, prescrito pelo nutricionista, para justamente verificar, né, se existe a necessidade do jejum, porque vários estudos demonstram que uma dieta restritiva, que tem uma restrição calórica, por exemplo, ou uma periodização nutricional, em que eu utilizo o jejum, depois eu utilizo a dieta low carb, que é uma dieta mais restrita em carboidratos, a dieta cetogênica, que é uma dieta bem restrita em carboidratos, então a dieta plant-based, que é uma dieta mais baseada em alimentos de origem vegetal. Então eu posso utilizar todas essas estratégias, pensando numa periodização nutricional, e para justamente conseguir a perda de peso de uma forma eficiente e duradoura, para evitar reganhos de peso ou qualquer tipo de consequência que seja prejudicial para as pessoas, né? Então, por isso que o jejum ou qualquer outro tipo de dieta tem que ser prescrita mesmo pelo profissional e avaliada para justamente verificar essa questão da saúde. Eu falo que a saúde é sempre em primeiro lugar, né. Então a alimentação ou qualquer tipo de dieta tem que vir nesse sentido. E a própria palavra dieta, se a gente for pensar, ela vem do grego, que significa modo de vida, estilo de vida. Então o ideal, na verdade, é a mudança de comportamento alimentar. Então a partir de algumas, mudanças, né, e estratégias, eu consigo mudar o tipo de comportamento e a partir daí eu consigo ter um hábito alimentar que, me atenda, né, tanto no sentido do ponto de vista nutricional, quanto do ponto de vista de peso corporal, percentual de gordura, massa muscular. Então isso tudo, a gente tem que avaliar, né.
Helena, eu queria muito agradecer a sua participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, eu que agradeço. Conversamos hoje na Estação TV Atente com a nutricionista Helena Previato.